Então, vamos lá. Eu fiz algumas anotações pra não me perder, porque de princípio os primeiros vídeos que eu tentei gravar, eu não fiz anotação nenhuma e eu só deixei fluir. Não deu muito certo, porque eu fui me perdendo, fui falando muita. Enfim. Então, eu anotei algumas coisas e eu espero que seja de fácil compreensão pra vocês. E claro, aqui também é um desabafo meu, de tudo que eu tenho vivido, né, durante esses anos, diagnosticada com depressão e ansiedade. Então vamos lá. A ansiedade, ela é um sentimento natural, que todo mundo tem, né? Então a gente às vezes se preocupa quando precisa apresentar um trabalho, quando precisa entregar alguma coisa. Então é um sentimento ali natural, tá? Transtorno de ansiedade generalizada. O transtorno de ansiedade generalizada ele acomete, né, as pessoas que geralmente se preocupam demais. Então é o excesso. E essa preocupação, ela começa a atrapalhar no decorrer do seu dia a dia, da sua vida, do seu bem-estar. É algo que é inconsciente. Então, assim, você muitas vezes luta para não ficar preocupado, luta para tentar deixar fluir, mas aqui não acontece da mesma forma. Então a gente tem que entender essa diferença. As pessoas sempre falam: ah, Luísa, mas eu também sou ansiosa. Mas você é ansiosa como? Até onde isso atrapalha a sua vida, né? Até onde isso atrapalha o seu bem-estar, a sua saúde, tanto mental quanto física. Que a gente tem que entender que a depressão e a ansiedade, né, a depressão é uma doença que acomete não só a gente mentalmente, psicologicamente, mas também fisicamente. A gente tem sintomas físicos e eles são reais e nos atrapalham. Então isso é importante de você saber diferenciar quando alguém vir falar sobre isso pra você. Muitas vezes as pessoas fazem isso: ai, Luísa, mas eu também tenho ansiedade, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Gente, tem diferença, tem muita diferença. E que bom que essa pessoa não tem o transtorno de ansiedade e que ela consegue lidar de forma positiva com as coisas. Isso é muito bom. Eu fico muito feliz quando eu encontro pessoas que não sofrem com essas dores. Essa é a verdade. Agora é a depressão. A depressão, gente, é complicada. A depressão é uma doença. Nunca se esqueçam disso. Depressão é uma doença. É importante que nós saibamos o que é e que existe tratamento. E a gente pode viver bem. Então, a depressão, ela é uma doença mental, tá? Que gera alterações no humor. Normalmente vem de uma tristeza muito profunda, né? Que nos impede de prosseguir com a vida. No meu caso, aconteceu em 2019 a minha primeira crise, mas desde muito nova eu já sabia que eu tinha alguma coisa. Ah, Luísa, mas como você sabia? Minha mãe sofre de depressão e tratou durante 20 anos de forma medicamentosa, né, com terapia e tudo mais. Hoje ela não usa medicamento, ela conseguiu, né, fazer o desmame, enfim, da forma correta e tá conseguindo lidar com tudo sem o medicamento, tá bem. Mas eu vivi com a minha mãe e eu cuidei da minha mãe em todas as suas crises. Então, quando eu comecei a ter sentimentos diferentes, tristezas do nada, o sentimento de que eu não era nada e que o mundo e a vida não fazia sentido pra mim, eu já sabia que tinha algo errado ali. Mas enfim, naquela época a depressão, há 13 anos atrás, a depressão, né, ainda era vista, se hoje ainda é vista como algo que é preguiça, enfim, né? Não é vista como uma doença, quem dirá anos atrás. Em 2019 eu tive minha primeira crise. O meu esposo, ele me levou numa psicóloga. Eu comecei a fazer o tratamento e eu não queria usar o medicamento porque eu sempre tive muito medo de ficar dependente do medicamento. E foi uma decisão única e exclusiva minha. Fiz o meu tratamento, continuei com a minha terapeuta durante, eu acho que 2 anos. E quase 2 anos, na verdade. E assim, foi muito bom, foi essencial. Foi algo que me ensinou muito de primeiro momento. Por quê? Porque eu entendi que o que eu sentia não era culpa minha. Ela era real e que tinha tratamento. Então eu não tava ficando doida.
porque eu tava sentindo alguma coisa e aquilo tava me atrapalhando a levantar pra ir pro serviço, a levantar pra viver e fazer as coisas. Eu fui afastada do meu serviço, então quando eu tive o primeiro contato ali com a terapia, eu sofri muito nos primeiros meses, porque a gente precisa cutucar essa dor. A gente precisa cutucar pra entender um pouco de onde vem, faz parte do processo. Mas com o tempo, você também vai se sentindo melhor sabendo que não é culpa sua. Você não escolheu, né, estar doente, você não escolheu ter esses sentimentos e essa dor que afeta a sua vida de uma forma tão grande. Então eu precisei parar com a terapia logo que veio a pandemia. Na pandemia, por acaso, eu descobri na internet pessoas que estudavam, não sei aonde apareceu, não me lembro, pessoas que estudavam medicina no Paraguai. E há anos atrás, antes de casar, eu casei em 2019, o meu esposo comentou comigo, e aí, você acha que seria possível a gente ir? Né? Tinha algumas pessoas indo da nossa cidade, isso há anos atrás. E eu, não, jamais, não quero sair daqui da nossa cidade. Pesquisei muito, começamos a estudar o espanhol, falei com pessoas que estavam aqui no Paraguai, entrei em contato, me informei, enfim, estudei muito. E nós vamos pro Paraguai. O meu esposo queria muito estudar medicina, ele já era enfermeiro e atuava 5 anos na área. E era algo que ele queria, só que, né, enfim, né, no momento, há anos atrás, não era viável pra gente. Então, durante a pandemia, a gente fez todo o processo de se organizar, se planejar, vendemos tudo que a gente tinha, nosso carro, nosso terreno, tudo que a gente conquistou, todos os nossos móveis novinhos, pra, né, deixar nossa casa do jeitinho que a gente queria, vendemos tudo pra vir pra cá, em busca desse projeto, né, da realização desse sonho. Os 6 primeiros meses foram de muita luta. A gente guardou dinheiro, a gente planejou pra vir pra cá, mas, gente, chegando aqui foi tudo diferente. As pessoas passaram a perna na gente, a gente perdeu muito dinheiro, as coisas aqui, a realidade era diferente da minha cidade na questão financeira, então tudo era um pouquinho mais caro. E eu não conseguia arrumar emprego no Paraguai, então eu comecei a fazer faxina, meu esposo e eu, e a gente começou a ficar conhecido com as faxinas. Então a gente fazia muita faxina, fizemos faxinas na casa de vários alunos, né, de vários estudantes. Mas, gente, quem faz faxina sabe, é muito cansativo e eu tava ficando muito cansada, muito esgotada. E aí, enfim, final do ano, chegou Natal, Ano Novo, nós pensamos bem e decidimos nos mudar pra Foz do Iguaçu, que faz fronteira com o Paraguai. Então eu tava fazendo algumas entrevistas, mas eu passava, mas eles diziam que não dava pra me contratar, porque se preocupavam com essa questão dessa travessia da ponte, que às vezes para, sempre tem greve, enfim. Um dia antes da mudança eu consegui uma entrevista, fiz a entrevista, passei, né? Eles ainda não tinham escritório, eles estavam terminando, abrindo aqui o escritório, então eu fui começar mesmo um mês depois, eu consegui me estabelecer aqui em Foz, organizar minha vida aqui antes de começar a trabalhar. Comecei a trabalhar, foi tudo muito bom, sempre aquele medo, aquela ansiedade de como vai ser o início, será que eles vão gostar de mim? Mas aquilo vai passando depois do primeiro mês, a gente pega o serviço. E aí, depois de 3 meses, eu tive a minha segunda crise, e ela veio bem forte. Eu lembro que eu levantei pra trabalhar, eu já tava tendo dificuldade pra dormir, eu não tinha mais vontade, estava tudo muito cinza, mas ainda assim eu estava indo, caminhando, e meu corpo tava muito cansado, eu me sentia muito exausta, uma exaustão muito grande. E conversar com as pessoas, socializar era muito difícil, era pesado, muito pesado. E chegou um dia, isso eu fui levando, né? Chegou um dia que eu acordei pra ir pro serviço, meu marido ele ia me levar e depois ele ia pra faculdade. Eu sentei na mesa, ele me deu a xícara com café com leite, eu comecei a chorar. E eu falei pra ele, me leva no hospital. Nós não tínhamos condições de pagar um psicólogo, eu não estava fazendo, né, mais terapia, também não tínhamos como ir no psiquiatra. Eu não queria entrar em contato com a minha família, eu não queria que eles soubessem da minha dor, eu não queria que eles soubessem do que estava acontecendo mais uma vez. Queria muito evitar levar esse problema pra eles. Então a gente decidiu se virar aqui sozinhos e aí eu fui pro hospital. Chegando lá, depois eu vou contar pra vocês em um outro vídeo como que foi ficar ali no SUS, né, na UPA, esperando atendimento. E
meu mundo caiu. Meu mundo caiu, assim. Eu lembro que na moto, no caminho, eu andava assim e nada fazia sentido. Doía demais, doía demais, doía demais. E eu me preocupava com o emprego que eu tinha começado recentemente. E tava me machucando muito essa preocupação. Eu não conseguia parar pra cuidar e preocupar comigo. Eu tinha medo deles acharem o que eles vão pensar. Vão achar que é mentira. E enfim, eu nunca parei pra pensar em mim. Então, por favor, pensem e priorizem vocês. Porque se eu conseguisse fazer isso antes, eu teria feito. Eu ainda tenho dificuldade, mas hoje eu me priorizo muito mais. O meu esposo foi na triagem, falou, por favor, ela não tá bem. E quando eu cheguei lá na triagem, tinha duas enfermeiras e uma técnica. E eu só lembro que quando eu entrei, ela me perguntou, Ana Luísa, o que você tá sentindo? E eu só comecei a chorar. Chorar. E eu falava assim, vocês não se importam com o que eu tô sentindo. Vocês não se importam com a minha dor. A doença mental não tem importância pra vocês, essa é a verdade. Eu estou numa situação que a minha vontade é me jogar na frente de um carro e de não viver mais. E ninguém aqui se preocupa com isso. Essa é a verdade. Passaram pessoas na minha frente, brincando, chacotando, rindo, e você via que, sabe, não quero diminuir a dor de ninguém,